Fala pessoal, mais um episódio do DP Podcast. Hoje com uma professora que é uma estrela do português. Sou muito fã. Aliás, muito do nosso trabalho, a gente se inspira no trabalho dela no YouTube e também no Instagram. Professora Flávia Rita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui em outras terras, longe das Minas Gerais, e muito contente por participar do podcast de vocês. Pô, uma honra. E queria saber como começou essa história do português na sua vida, porque eu tava fuçando, pesquisando e eu vi que não foi bem o português no começo. Eu fui muito atravessada pela atividade profissional. Eu acho que eu não planejei ser professora. Tem gente que pensa assim, eu quero ser professora. No meu caso... assim. Também não planejou? Ele queria ser professor. Eu queria no final da faculdade, só antes eu não queria, não. E é raro hoje, né? As pessoas realmente quererem uma carreira docente. Sim. Cada dia menos pessoas têm essa pretensão, né? Então eu fui atravessada pelo português. Eu tinha uma necessidade muito grande de dinheiro. Eu venho de uma família humilde. E aí, basicamente, eu precisava criar minha filha. Eu engravidei muito nova, né? Na adolescência, no fim da adolescência. Tinha acabado de ser aprovada para Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas. E eu precisava trabalhar. Então eu fazia economia. E a única profissão que eu encontrei naquele meio foi a de professora de matemática. Economia, matemática. Ciências Econômicas. Caramba, nada a ver com o português. Nada a ver com nada, né? E assim, eu precisava de dinheiro. Para mim, qualquer serviço serviria. Sendo muito honesta, é o que aparecesse. Então, na época, existia o CAT, né? Uma autorização para a gente dar aula para séries iniciais, quando ainda está cursando a graduação. E aí eu peguei, vamos de CAT, vamos dar aula de matemática, que era a matéria mais afim ao curso que eu fazia na Federal, né? E aí fui para matemática, dava aula hoje correspondente ao 9º ano, era a 8ª série na época, e comecei com esse, vamos dizer assim, esse ofício de professora de matemática. Mas vamos perguntar. Não, eu ia fazer um comentário que a gente vê aqui, né, entrevistando as pessoas, e ver que todo mundo que tem sucesso na vida, ou que vence na vida, não tem frescura, irmão. É o que tiver. Precisa de dinheiro, vai fazer o que tiver que fazer. Não, eu ser professora de matemática, já fiz cesta de café da manhã e sou habilidosa. Eu tenho muitas habilidades manuais. Flor, de artesanato, roupinha pra vender no Feira Rio. A pessoa se vira, a pessoa que tem sucesso, ela não tem medo, cara. É verdade. Tem um auditor aqui semana passada, cara, auditor da Receita e tal. Que era office boy, né? Começou de office boy, depois foi ser sargento do exército, depois e ela É o que tem. Porque geralmente o pessoal que... A necessidade era pagar as contas. A necessidade acho que é o melhor ponto de motivação, né? Porque é o que você falou, geralmente quando o cara é muito perfeccionista, espera atingir um sonho, não faz nada, consegue, cara, né? Não constrói o caminho até lá. Mas nessa fase, você tinha prazer na matemática e na docência ou nessa fase ainda tá... Porque sendo é difícil, muito né? honesta, acho que eu não tinha prazer, assim, em nada. Eu não tinha um cenário de profissão. Sim. Nesta fase da minha vida, 20 anos, eu passei no vestibular muito nova também. 20 anos já dando aula? 20 anos eu já tinha carteira assinada como professora. Nossa. De matemática, né? Então, assim, eu não tinha essa percepção do exercício profissional, não. Realmente era mesmo uma forma de ganhar dinheiro. Eu não pensava assim, eu tenho que me realizar. Eu pensava assim, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho uma filha pequena. Meus pais, infelizmente, não podiam me ajudar. E logo depois minha mãe faleceu, meu pai faleceu. Então, assim, eu não tinha muito para onde correr. Era a necessidade de realmente me manter. O dia inteiro trabalhando, estudando. O dia inteiro trabalhando. Minha filha ficava na creche o dia inteirinho, pronto, acabou. Buscava no fim do dia, não tinha dó de deixar. Com 4 meses, Júlia, 7 horas da manhã, estava na creche, eu buscava às 20 horas. Porque ainda tem isso, né? Creche de bairro não tem isso de fecha 6 horas, não. Precisava ficar até às 21, vai para casa da dona da creche, e era assim mesmo. Sayonara que eu diga, que era a dona da creche. Então, assim, a gente vai vivendo muito essa experiência da necessidade. E aí depois eu fui tendo outras oportunidades. Aí, basicamente, minha vida foi melhorando um pouquinho. Eu já consegui, dando aula, ter o mínimo de recurso financeiro para poder sonhar. Apareceu uma vaga para dar aula na mesma escola em língua portuguesa. Como eu precisava de dinheiro, e o CAT é qualquer curso superior, e economia humana gerenciais, eu peguei um turno de manhã de matemática e um ensejo à noite de língua portuguesa. Aí eu me apaixonei pelas letras. Então você apaixonou na necessidade, já viu a oportunidade. Fazer economia. Antes de fazer letras, eu já dava aula de português há quase 3 anos. Eu entrei na Federal para letras em 2021 e eu já dava aula. Mas você chegou a terminar a economia? Parei no 9º período. Justamente para buscar letras. Na Federal você não pode cursar 2 cursos ao mesmo tempo, né? Então, como eu fiz o vestibular e passei, falei, não vou arriscar
Depois eu não passo novamente, né? Federal é mais difícil de entrar. 80% da economia. Aí, mas eu já sabia que meu sonho era fazer letras. Nunca assim, foi feliz com a economia, nunca. O curso é muito elitista. Eu não me achava naquele espaço. Era realmente um espaço para mim muito desconcertante, muito desconfortável. A gente às vezes fala, a pessoa me vê hoje, não consegue ter uma noção da minha história, de onde eu vim. Minha mãe era costureira, meus pais não tinham uma instrução muito grande. O espaço em que eu cresci, ele não era um espaço de convívio com pessoas muito prósperas economicamente. E aquele lugar, ele me deixava um pouco desconfortável. Hoje é lógico que isso muda, né? A gente vai abrindo a mente, vai tendo uma nova visão. Mas era um lugar de desconforto para mim. Eu não falava inglês, muitas coisas eram em inglês no curso de economia. Eu tinha uma fluência em espanhol, mas não era tão boa. Eu não tinha, por exemplo, quando dependia de um trabalho que realmente o texto era em inglês, não existia Google Tradutor, né? Eu tinha que recorrer a um amigo, aquilo para mim era embaraçoso. Então, assim, era um espaço mais complicado. E nas letras, não. Eu me encontrei na perspectiva do afeto que a linguagem traz e também me encontrei na perspectiva das pessoas que lá estavam, porque são pessoas muito batalhadoras. É um curso realmente de pessoas mais, como é que eu posso dizer assim, mais desfavorecidas economicamente. A gente sabe que as licenciaturas geralmente vão ter esse perfil. Sim, verdade. A economia já não, né? A economia já um curso elitizado. Não, o FMG, pelo menos, é um curso extremamente elitizado. Faz sentido, né? Veio uma outra convidada aqui, uma vez, a Nayara, e ela foi pra Mackenzie e ela falou a mesma coisa. Falou, poxa, eu cheguei lá, minha mãe batalhando pra pagar a faculdade, pra me ajudar a custear e tal. Eu chegava lá, o pessoal, qualquer passeio de final de semana vai pra Barcelona. Não, o povo escolhia a marca de água. Ai, meu pai, eu não tenho nem dinheiro pra comprar água mineral, eu quero água da casa, né? Tipo, na água da casa, e a pessoa... Qual é a marca da água? Eu falei, não existia. Qual o pH? Não existia marca de água. Né? Umas coisas assim, realmente era meio desconcertante. E aí, quando começou letras, você realmente se encontrou? Letras é um ambiente muito descontraído, né? É uma outra experiência de graduação. Eu falo que eu estive em 2 espaços na UFMG muito diferentes. Parecia que nem era a mesma universidade. Até porque os prédios ficavam geograficamente bem distantes também, né? Sim. A letras era dentro do campus e a FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas, era na rua Curitiba e tinha um outro tipo de escopo, um outro tipo de formatação. Um prédio empresarial, um prédio comercial numa área central. Postura, assim. Requereria, inclusive, assim, um tipo de roupa, né? Uma outra logística. E lá no campus, não. O povo ia... Gente, vamos minha vontade. Fazer um piquenique, né? Era outra vibe. Era um curso mais leve, né? O curso de letras mais leve, realmente. E como é que eu posso dizer assim? Com mais perspectivas de sonho. Eu pude sonhar mais naquele espaço ali. Eu achei que fui muito feliz na escolha do curso de letras. E você continuou dando aula nesse período no mesmo local ou foi mudando? Fiquei nessa empresa por 6 anos, né? Foi ótimo, foi muito bom, foi uma escola, aprendi demais e, assim, sou muito grata pela oportunidade, porque alguém confiar em você para pegar uma turma de português e outra de matemática. Sim. A pessoa tem, e ainda uma adolescente quase, né, uma pessoa de 20 e poucos anos, 21, 22, né, então, esse colégio chamava Roma, lá em Belo Horizonte, ainda existe, e, assim, o dono foi muito, ele falou assim, não, que vai dar certo, você estuda. Eu falei, isso, eu estudo, pode ficar tranquilo, eu vou estudar pra caramba. Então, ele foi muito, assim, parceiro em acolher a minha necessidade financeira e me permitir transitar entre os 2 universos. E existia uma coincidência nisso, ele era formado em letras. Ele já faleceu, mas ele era formado em letras, então ele me estimulou muito, assim. Ele falou, Flávio, faz letras. Eu gostei muito do universo de trabalhar com jovens e adultos, assim, principalmente essa experiência de ver a pessoa adquirir a consciência da linguagem, da importância de escrever, da importância de ter ciência da própria narrativa que ela poderia construir a partir do domínio da linguagem escrita. Então, foi maravilhoso. E aí, minha necessidade de dinheiro foi aumentando, porque eu tive outro filho, casei e separei. Aí, assim, a necessidade de dinheiro vai aumentando. E você vai atravessado pelas necessidades. É a necessidade que impulsionou. Deixa eu voltar aqui. A sua relação com os estudos, assim, você sempre foi bem estudiosa ou não gostava muito? Não, e a necessidade sempre adorei estudar. Sempre adorei, assim. Eu amo estudar, eu amo aprender. Eu acho que o estudo realmente é transformador, assim. Eu faria 10 faculdades, assim. Tem no mínimo uns 10 cursos superiores que eu gostaria de fazer na vida. Mas no seu caso foi natural, assim, teve algum estímulo na família ou foi de você mesmo? Não, lá em casa estímulo zero. Minha mãe costureira, meu pai nem gostava de trabalhar, gostava. E também não tinha estudo, assim. Pai, uma ótima pessoa, mas bebia. Teve uma história muito complicada, né? Como muitas pessoas enfrentam. Então, assim...
o meu histórico familiar era um histórico de muita desestrutura, né? Agora, minha mãe, ela sempre falava assim, ó, se você não quer viver atrás de uma máquina, você tem que estudar. Sim. Agora, você tem que passar numa federal também, que eu não tenho condição de pagar. Tá? Isso ficava na sua cabeça? Eu fui carente nível 1 da FUMP, que é a Fundação Mendes Pimentel lá em Minas Gerais, né? E essa fundação, ela dá assistência para o pagamento de transporte para a faculdade das pessoas que não têm condição de pagar. Então, eu me encaixava em todos esses critérios, né? E fui carente nível 1 na economia. Na letras não, porque aí eu já trabalhava. Isso, é. Mas quando eu entrei na faculdade de economia, eu tinha direito de almoçar no bandejão sem pagar, eu tinha as benesses de um programa social que era importante para mim naquela época e que foi responsável em grande parte para que eu ficasse nesse ambiente universitário, porque talvez eu não conseguisse. Tipo assim, eu ganhava super pouco. Se eu tivesse que tirar, às vezes, 30% do meu salário, pagar um transporte para ir para a faculdade, talvez isso fosse, né, uma impossibilidade aí de estudo futuro. Sim, mas o que me chama a atenção é essa consciência que você teve desde o início para gostar dos estudos, porque a gente tem muitos alunos que, quando a gente percebe que vem às vezes de um lar desestruturado, não teve estímulo, é só durante os estudos para concurso público que eles começam a se alfabetizar. Que eles percebem que às vezes não sabem nem fazer uma separação silábica, acentuação, começa do zero mesmo. Você já teve esse start logo do início. Eu gosto muito de ler, isso eu sempre gostei. Então, assim, eu acho que a leitura, ela abre esse passaporte para o conhecimento, né? Sim. Você se interessar por assuntos aleatórios. Aí eu gosto de filosofia, eu gosto de física. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, você gosta de física? Gosto, gente. Uai, qual é o problema? Só porque eu sou professor de português? Não, nada a ver. E aí você ficou transitando muito nesse mundo acadêmico ou já te despertou os preparatórios? Aqui, trabalhei em escola regular, anos a fio, e séries iniciais. Até 5º ano eu já peguei. Criança? Então, criança, menino de 10 anos. Concurso? Fez concurso? Não. O concurso, eu tinha uma ideia de fazer concurso público, sabe? Eu perguntar assim, isso, né? Não, mas como professora não... Não. Porque aí, o que aconteceu? Eu saí dessa lógica do CAT e já arrumei um emprego numa escola particular muito reconhecida em Belo Horizonte, que é o Pitágoras. Na época, o Pitágoras tinha muito nome. Aqui também. Eu entrei no Pitágoras como professora com 24 anos. No ano em que eu formei em letras, eu tinha o diploma, fiz a prova, passei e comecei como professora lá. E já peguei turma de ensino médio. Então, meu salário mudou muito, minha vida mudou muito. E aí, já uma outra necessidade. Deixa pra lá, né, deixei pra lá. Vamos ficar aqui nesse espaço que é um espaço conveniente. Dentro do Pitágoras tive a oportunidade de crescer, então eu participei da rede Pitágoras, então fui para o grupo Croton em cargo executivo, passei a elaborar material didático, então eu tive uma oportunidade de trabalho muito grande dentro da rede. E isso foi ótimo. E também foi uma escola, né? Foi, assim, uma das maiores empresas em que eu trabalhei. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Ânima, tive a oportunidade de trabalhar em outros grupos educacionais grandes, tanto na graduação quanto no segmento de ensino fundamental. E o concurso público, ele aparece pela possibilidade do ganho financeiro. Sim. Eu estava num espaço de pré-vestibular muito forte, que o Pitágoras tinha um pré-vestibular muito forte. E era médio ali pesado. Quando a UFMG, os vestibulares regulares antes do Enem, né, estavam mais empoderados. Então, ali, 2002 até 2008, mais ou menos, esses vestibulares ainda tinham um certo empoderamento. O Enem deu uma quebrada nisso, né? Quebrou totalmente. Aqui em São Paulo você ainda tem alguns bons vestibulares tradicionais que vão requerer uma preparação mais específica para as universidades. Mas, assim, nos demais lugares, o Enem acaba suprindo todo esse enfoque do estudo, né? Eu lembro quando fui fazer faculdade, a gente estudava para a prova lá. Prova aberta. Eu fiz 2 vestibulares na UFMG, os 2 com prova aberta. O negócio era um bicho. Agora, de hoje em dia, uns 10 anos para cá, acabou isso, né? O Enem igualou tudo. O Enem tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Ele traz algumas questões positivas, como, por exemplo, você poder concorrer nacionalmente, porque isso torna o processo mais isonômico, porque você não precisa, por exemplo, se deslocar. O custo de deslocamento, às vezes, é caro. É a moradia que a pessoa vai pagar ali por 6 meses. Impede a maioria de participar. Então eu acho que ele traz alguns aspectos, mas a prova tem suas complexidades também e alguns critérios questionáveis.
algumas particularidades, no mínimo dúbias, né? Quais? O TRI, por exemplo, é muito complicado. Ah, Flávia, mas como pedagoga eu entendo que o TRI, ele traz uma base adequada porque ele mensura o desvio padrão, mas ele não é acessível à sociedade civil. As pessoas não interpretam Flávia, volta um pouquinho. O que é o TRI? O TRI é uma espécie de média ponderada que o Enem usa para valorizar cada questão dentro do processo. Então, vou dar um exemplo bem prático e eu posso falar disso com propriedade porque eu faço o Enem todos os anos e sou aprovada. Em direito, em federal. Caramba! Tá? É minha própria propaganda. A propaganda sou Joe. Né? Mas pra brincar mesmo. Não, pra fazer propaganda, não é pra brincar, não. Fica mais fácil provar que eu sou boa. Não, gente, e eu não tenho pudor nenhum de falar isso. Eu faço apenas e somente para mostrar que é possível passar em uma universidade pública tendo uma boa nota de redação e o mínimo nas demais. Só a nota de redação não aprova ninguém não, tá? Né? Deixando bem claro. E em medicina não dá para ser o mínimo nos demais. Direito dá, porque é o segundo mais concorrido ali, mas medicina não. E tem o lado contrário também, que a redação pode derrubar o cara também. Pode. Então, assim, eu me garanto na redação tirar acima de 900. E aí, automaticamente, eu sou boa em matemática, eu tenho noção de física, química e biologia, eu não vou mal em nenhuma matéria. Minhas notas ficam acima de 700 sempre, em todas as matérias. Sim. Então, eu consigo ali esse resultado. Comigo aconteceu isso, cara, quando eu fiz Enem. Fiz uma vez Enem na vida, né? Eu fui bem pra caramba na prova, fiz de 180 questões, acertei 140, 145. Só que redação, 40%. Aí... Foi o contrário da redação, viu? Como é? Nossa, foi lá embaixo. A redação ela pode jogar a nota muito para cima porque ela não depende de TRI, é uma nota absoluta, é a única nota absoluta desse processo, né? E o TRI ele funciona como essa média. Aí eu vou explicar de uma forma bem clara para, às vezes, um leigo ter um pouco mais de noção. Imagine que das 45 questões de uma determinada matéria, linguagens, por exemplo, e ciências exatas, 45 também, você tenha tirado 40 pontos em linguagens. Aí a sua nota tá lá, 40.720. Beleza. Aí você tinha 45 questões em matemática, você acertou 33. Bem menos, né? Sim. Consideravelmente menos. Aí você vai olhar a sua nota, 780 em matemática, maior do que de português. E já aconteceu comigo. Eu tirei mais em matemática do que em linguagens, tendo acertado em números absolutos. Muito mais. Percentuais muito diferentes. Mas assim, o que eu quero dizer em relação ao processo do TRI? Ele leva em consideração a possibilidade de chute desse aluno, o nível de dificuldade da questão, a repetição da habilidade e competência. Isso tudo é válido. Mas para um leigo ter uma noção da sua nota, esse processo ele acaba sendo tão subjetivo que ele passa a ter os seus questionamentos dentro da sociedade civil. Então, ainda que a gente tenha um processo mais simplificado de contar as questões como acontece num concurso público, eu acho que talvez isso trouxesse um conforto para quem faz a prova. Sabe aquele conforto? Eu acertei 45, a minha nota é 45. Eu acertei 42, minha nota é 42. Uma prova, ela leva em consideração o chute. Faz sentido. Sim. Aqui, faz sentido. Ué. É uma prova de múltipla escolha, é uma prova objetiva. Então, eu entendo assim, pedagogicamente, o TRI tem as suas funcionalidades, tá? Mas, do ponto de vista da transparência, porque são duas coisas diferentes. Eu não estou questionando a validade do processo como parâmetro para a valorização da questão. Isso é muito bom. O problema é que como que eu vou fazer isso com 6 milhões de pessoas? Como 6 milhões de pessoas vão entender isso? E já é difícil, por exemplo, você entender a correção da redação, porque existem discrepâncias muito grandes nesse processo. Então, eu acho que, assim, para a lisura, para a formalização de uma sociedade mais transparente, o negócio fiz 45, levei meu gabarito. Se eu fiz 45, eu quero os 45. Se eu fiz 42, eu quero os 42. Não tem como alguém que fez 37 pontos, por exemplo, tirar uma nota menor do que alguém que fez, por exemplo, uma nota absoluta maior. Entendeu? Sabe? Aquelas coisas assim, você tem uma pessoa que fez 37 e tirou 750. A outra fez 37 e tirou 680. Mas peraí, são 2 37. Ah, mas a questão que ele errou é diferente. É isso que o TRI faz. Ele valoriza a questão.
hipoteticamente ou pedagogicamente, isso tem um traço corretivo, porque a gente está levando em consideração quais são as questões mais difíceis daquela prova. E como professor, e eu já participei de SAEB, PAEB, eu sei montar esse tipo de questão, esses bancos, tá? Sim. Isso faz sentido, mas isso faz sentido para avaliar o ensino. Isso não faz sentido para ser classificatório, porque não é transparente. Então, quando a gente questiona o processo do Enem, na minha opinião, ele já tem um fator de subjetividade que é a redação. Aí você ainda coloca um outro fator. Você torna esse processo muito inconsistente e muito difícil de ser aceito. Eu acho estranho, porque faz muito tempo que eu fiz o Enem, muitos anos. E... É porque eu trabalho com o Enem também. Trabalho tá até bom pra tirar minha dúvida, porque realmente, e na época que eu fiz era um outro formato, né? Porque a gente recebia cartinha com gráfico da nota e tal. Hoje, quem vai fazer o Enem? O cara que quer medicina, o cara que quer direito, ele faz a mesma prova no Enem? Ainda hoje, as pessoas farão a mesma prova, mas em 2024, né, daqui 2 anos, esse processo já vai ser alterado. Ah, tá, vai mudar. Porque houve a alteração do ensino médio agora, né? Então, o Enem, ele vai sofrer... já sofreu algumas mudanças ano passado por causa da inclusão do Enem digital, né? Então, a gente já tem uma possibilidade de formato de prova diferente. Então, isso é uma coisa positiva, claro, que a gente está num mundo... mais tecnológico, só não é inclusiva. Positiva, mas não inclusiva, porque a gente sabe que, infelizmente, a internet chega aos lares brasileiros não com a qualidade que precisaria e não da forma como o aluno precisa para estudar. Né? Então, são 2 coisas diferentes. O outro processo que o Enem já tem é agora o Enem seriado. Esse já está valendo, então você pode se submeter ao Enem gradativamente no primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, e as formas não são excludentes. Então, você pode concorrer no Enem geralzão e também no seriado, aquele em que você obtiver a melhor nota, vai valer. Você pode garantir a nota ali no primeiro ano, garantir a nota... Porque, na verdade, o seriado soma, né? Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depois faz uma média ponderada, pronto. Pô, legal. Então, porque o que eu achava estranho era o seguinte, o cara vai fazer física, eu vou fazer direito, e ser testado os mesmos conhecimentos não é estranho? E aí, com a mudança no ensino médio, que a gente vai ter agora um novo currículo, né? Que ele foi validado ano passado, está sendo já implementado nas escolas brasileiras e precisa ter a sua consolidação em 2024. O Enem tem a data de mudança prevista para o seu sistema de ingresso em provas com habilidades diferentes, já para 2024. Então, o que a gente vai ter nesse novo cenário? Provas por áreas do conhecimento. A prova de português e matemática, a prova de, vamos dizer assim, linguagens e de ciências voltadas para exatas, ela vai ser mantida. E a prova de redação também vai ser mantida, tá? É uma base, né? Tem tudo e eu acho que é importante, né? Vamos dizer assim, são conhecimentos que funcionam como alicerce dentro da construção, né? Pedagógica. E aí a gente tem um outro cenário que são as especificidades. Só que aí a gente esbarra em outras coisas, tá? O projeto é muito bonito, mas na prática nós estamos com adultos sem condições de escolher o futuro profissional porque não sabe para que lado vão. E também com poucas opções de mercado, empregabilidade no nosso país. E agora a gente vai exigir das pessoas que elas façam isso muito mais cedo. Então, você, com 15 anos, precisa se dedicar a uma área do conhecimento. E se decidir ali com 15 anos. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, porque eu tô lembrando agora de quando eu tava no ensino médio e eu queria fazer letras. Eu queria fazer letras no primeiro e no segundo. Faça, você vai adorar. Mas eu tive um problema, e aí demonstra a imaturidade de quem tá no ensino médio, porque a minha professora do terceiro ano, eu odiava a minha professora. Eu odiava. Ela me fez desistir de letras. Então eu vou te dar um curso meu, que aí você vai voltar a mala. Que aí a hora que eu olhei pro direito, que eu quero fazer concurso pra delegado. Na época foi o que veio na minha cabeça. Então eu vou fazer direito. Então eu fiz pensando na necessidade, mas eu desisti. Então a minha escolha foi com a motivação foi completamente errada. Então, realmente, se você parar pra pensar, um jovem, adolescente, será que ele tem maturidade? É um risco. A maioria erra ali com 18 anos. A maioria. O programa de ensino médio, né, o novo programa, ele prevê uma orientação vocacional. Os questionamentos que a gente tem que fazer são os óbvios. Se a gente não está dando conta de dar o básico, como vamos incluir orientação vocacional dentro do processo? Mas seria com profissional. Porque não é aquela do Google, não. Profissionais dentro do... Mas se não aguenta dar nem o básico, vai dar... 80% dos alunos estão em espaços públicos, ou seja, em escolas públicas, para fazer o ensino fundamental e o médio. Cerca de 80% faria um pouco em relação ao ensino fundamental e o médio, tá? A gente tem cerca de 80% das crianças e dos adolescentes
estudando em estabelecimentos públicos. Esses estabelecimentos com grandes desigualdades entre si. Sim. Então, você tem escolas ótimas e escolas péssimas dentro da estrutura de rede pública. Então, não vamos nem no problema da escola particular, não, porque esse daí ela tem que resolver, o pai tá pagando, enfim. Faz algum sentido que seja assim, é um mercado. Mas dentro da lógica da administração pública, sanar essas desigualdades do sistema educacional público é muito complicado. Então, a gente vai ter cada vez mais um grupo da escola pública se destacando, o grupo da escola particular se destacando, né? Então, a gente vai ter um grupo dentro da escola pública, os colégios técnicos, né? A gente tem vários colégios técnicos, sei lá, os militares estão entre os 10 melhores do Brasil, claro. E, por outro lado, você vai ter ali uma enorme população ali de pessoas pedagogicamente desamparado, né? Escola que não tem estrutura nem para ter banheiro, água, gente. Isso é uma realidade. Eu não sei como é que a gente não consegue ver isso na prática, mas é uma realidade. Porque quem promete isso acaba sendo demagogia, né? É a parte política. Pode prometer um teste vocacional, mas não tem estrutura para nada. O programa prevê. Agora, na prática... Como garantir, né? Não tem como. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu trabalhei em ETEC. Eu dei aula em ETEC em 2 escolas. E uma parecia escola particular, escola de elite absurdamente organizada, e a outra era uma bagunça. O que mostra que há como fazer. Porque se nós temos boas escolas, é possível. É um modelo possível, é um modelo viável. A gente tem como reproduzir muitas coisas, principalmente das escolas técnicas. Eu acho que elas trazem muitos benefícios. E uma das coisas que o Enem também prevê, né, dentro dessa nova abordagem, do novo ensino médio, é exatamente um dinamismo desse ensino mais técnico, mais profissionalizante. Sim. Eu sou totalmente favorável a isso. Isso eu te perguntar, se o brasileiro tem esse negócio pela universidade, você acha que esse apego é desnecessário. É desnecessário, né? Totalmente. Ainda mais hoje, com tudo mudando muito rápido. Então, as formações superiores, elas também se tornarão muito perecíveis, né? Muitas profissões novas, né? Os cursos, muitas profissões novas. A tecnologia avançou muito rápido. E muitas profissões que vão ter um dinamismo tão diferente do que a gente estava acostumado quando fizemos faculdade, né? E que você estar 4 anos dentro de uma faculdade de TI é meio complicado, porque quando você formar, tudo que você aprendeu... Mudou. Dentro de uma faculdade... Tudo que você aprendeu na internet sozinho vale mais que na faculdade. E o conhecimento prático hoje, ele tem um valor também muito grande dentro do mercado, e eu acho isso razoavelmente adequado. Porque é justo, né? É justo, Claro, a gente não vai desconsiderar a necessidade de um espaço universitário, porque eu acho que é um espaço de muita conscientização, é um espaço de convivência, é um espaço de amadurecimento, óbvio. Mas ele é um espaço para quem quer estar ali. Sim. E pretende, de algum modo, se vincular com aquela carreira. A distorção curso superior, carreira no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, a gente precisa também ter essa leitura. Para que a pessoa está fazendo direito se ela não vai atuar na área? Por exemplo, assim, hoje eu tenho pessoas lá no curso, fisioterapeuta, enfermeira. Nós estamos em um curso de português, tá? Sim. Eu tenho menos funcionários formados em letras e mais funcionários formados em todas as outras áreas. Caramba. E não importa muito a formação dele. É uma das minhas melhores redatoras de blog, a gente estava falando de blog, né? Ela é biomédica. Nossa. Um beijo, Babi, você é maravilhosa. Ela é biomédica e ela curte português demais, assim, ela estuda muito. E é legal, né? Você vê que as pessoas vão se conectando com outras áreas. Ela passou num concurso também, quer me abandonar. Vai te deixar? Ela já me deixou, né? Tecnicamente, mas de vez em quando ela escreve um artigo por hobby. Você usou uma frase que acho que pra mim conclui muito bem. A faculdade tem que ser um espaço onde a pessoa quer estar. Porque onde ela quer estar. O problema é quando é obrigatório. Social, né? Exato, vou dar o meu exemplo. Pô, eu queria a área do direito pra atuação na área jurídica e eu sou obrigado a fazer, porque pra passar na prova da OAB tem que ter faculdade, concurso público tem que ter faculdade. Minha filha faz medicina, você quer ser médico sem fazer uma faculdade? Tudo bem. Ajuda, né? Aqui a faculdade de medicina, por exemplo, até a odontologia, algumas faculdades eu vejo como obrigatórias, por exemplo, tá no espaço da faculdade, que você mexe muito com a parte prática. O direito que é mais conhecimento, por exemplo, eu consigo enxergar uma possibilidade de uma faculdade de direito online. Com certeza. Consigo. Mas por que não tem? Porque hoje o Brasil ele tem mais de 50% das faculdades do planeta tá no Brasil. Estão no Brasil. Tem política. Tem política. Aí tem um lobby absurdamente grande. Eu não aprendi nada em 5 anos. Direito é o curso mais afim a
área online. Não consigo ver outro. Não precisa, né? Agora, a gente tem engenharia online, não tem direito? Peraí. Tá estranho. Ciências econômicas, peraí. Né? Nós estamos com alguma lacuna aí dentro da lógica. Mas aí existe um lobby, obviamente, profissional, existe uma questão política a ser considerada, né? E aí são questões complexas dentro de um país que ainda está numa estrutura de favorecimento por conveniência. A pandemia acelerou esse processo. Muitas faculdades migraram para online na pandemia. Agora eles instituíram um direito que não é online, mas ao mesmo tempo deu uma certa abertura, que é um semi-presencial. Vão perceber que não vai mais fazer sentido. E aí porque também o aluno, ele vai começar. A sociedade civil pode começar a pressionar isso, né? Sim. Aí vocês que são do direito também podem. Pessoal, vamos fazer uma ação pública. Dá vontade. Vamos pressionar, gente. Não é possível. Então eu acho que, assim, brincadeiras à parte, né? Muitas questões não se resolvem por interesses. Eu achei muito interessante que você falou da questão da defasagem, que o Brasil é o país que mais as pessoas fazem uma faculdade e não trabalham na área. É um dos países com a maior distorção. Carreira, né? Formação superior. A gente tem uma das maiores distorções. E a gente não tem nenhum diagnóstico disso, motivo. Tem. Pra faculdade, cara. São 3 fatores que estão envolvidos, implicados nessa situação. Primeiro, a nossa empregabilidade. Né? A nossa empregabilidade, principalmente para quem tem curso superior, ela não é tão boa quanto nós gostaríamos. O Brasil, ele tem muita mão de obra, infelizmente, mal qualificada. Nós temos uma outra questão que é gravíssima, na minha opinião, a mais grave delas, que é o fato de as faculdades entregarem para o mercado profissionais que às vezes não dão conta do ofício pretendido. E isso acontece principalmente nas carreiras, tipo engenharia, né? Na própria OAB, quando a gente percebe que só 20% consegue passar na prova da OAB... Que não tem concorrência? Que não tem concorrência, tem que fazer 60%. E por mais que a prova seja questionável, por A, B, C, até eu acho ela bem adequada, vamos falar a verdade. Tipo assim, é necessário e, na verdade, outros cursos superiores deveriam ter um mínimo de rigor para ver... Né, a atuação daquele profissional para não expor mesmo a sociedade civil a riscos. Né? A medicina, por exemplo, deveria ter um controle maior para o seu exercício profissional. Já aqui em São Paulo, o CREMESP, inclusive, eu li uma reportagem recente, ele tentou encampar uma prova similar à da OAB e não teve êxito, mas a lógica era exatamente a importância de se ter uma verificação do exercício profissional. Mas o diploma por si só já faz essa validação. Mas não. Faria. Se nós tivéssemos condições de verificar a qualidade do ensino superior no país de fato. Então, o outro problema da distorção profissão é porque muitas pessoas que se formam, infelizmente, se formam sem condição de exercer a profissão. Simplesmente. Elas foram... Vou usar uma palavra que é meio triste, mas eu acho que é por aí. Elas foram enganadas na ilusão de um diploma. Elas compraram um diploma sem realmente terem acesso ao conteúdo que seria capaz de lhes trazer alguma ascensão social. Sim. Entendeu? Elas compraram a possibilidade, o sonho, mas não tiveram o conteúdo. Ou seja, dentro daquela formação ali, não existia um interesse realmente genuíno para que aquela pessoa pudesse avançar, né? E ter a condição de ser um médico, de ter a condição de ser um enfermeiro, de ter a condição de ser um advogado. E aí o diploma na parede vira uma mera necessidade social. Então essa distorção também acontece por isso, tá? E o terceiro fator... Então a gente tem uma questão de empregabilidade, o mercado não absorve todo mundo. Temos um outro problema de qualidade das faculdades, tá? Que é um outro problema. E nós temos um outro fator que é a cultura no Brasil de escolha vocacional, ela não é feita, ela não é direcionada. Então, nós temos várias pessoas que entram em uma determinada carreira e aí, de repente, elas percebem, como eu lá na economia, tá? E eu nem cheguei a falar para vocês por que eu fiz economia, porque eu tinha um namorado na época que fazia economia, que é o pai da minha primeira filha. O casamento não deu certo, eu passei na federal e ele fez numa particular. Eu falei, gente, eu nunca vi uma coisa tão cansada na minha vida. Né? Tipo assim, o casamento, mas a filha é perfeita e é maravilhosa. Valeu. Então, Eu tenho um motivo. Não, faria economia de novo, faria tudo de novo. Então, assim, a gente não é instruído para escolha profissional. A gente não tem. É o que a gente está falando. Se 80% das crianças estão numa escola pública e essas escolas, em sua maioria, não conseguem oferecer nada que promova um certo conhecimento do mercado de trabalho ou que coloque a pessoa mais contextualizada com as suas vocações,
Então essa distorção vai acontecer mesmo, porque você vai começar um curso, vai parar. Flávia, eu vou me converter na sua igreja, porque eu vivi tudo que você falou. Eu também, tá passando um filme na minha cabeça. Me converter na igreja dela. Exatamente. Tá, aqui, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu fiquei lembrando do ensino médio, de como eu fiz minha escolha errada, e eu lembro que eu desencanei desses testes vocacionais desde o começo, porque eu lembro que quando eu fazia esses testes do Google, na época, até hoje se eu for fazer vai dar errado. Eu lembro que aparecia lá que eu seria um radialista, um circense, ia trabalhar com É verdade. Mas colocou lá pra trabalhar em circo, com animação, como se fosse um palhaço, algo nesse sentido. E outra coisa que eu não lembro o que era, arquiteto. Eu sei que nada, não tinha nada a ver comigo. Então, assim, a faculdade eu não aprendi nada em 5 anos, nada. Pra falar nada, direito civil um pouquinho, e tive que me virar sozinho, porque. Eu me vi nos 3 passos, Quando eu fui fazer faculdade, eu falei, vai ter emprego, faz lá que é emprego garantido, não sei o que. Eu falei, engenharia, pum. Aí cheguei na faculdade, não aprendi nada, levei com as coxas, gastei, sei lá, 100 tantos mil lá. Cara, e o investimento é alto, é isso que eu falo, é vender uma ilusão. E a terceira parte também que... Qual que você falou mesmo, Flávia? Que é você chegar lá, não teve um preparo para a escolha profissional. Exato. Eu, base, gente, eu era bom de matemática. Eu tinha um namorado que fazia economia, eu fui pensando, gente, o que é isso? Não é possível que eu era tão louca. Eu também engravidei nova. Então, tipo assim, eu não tinha uma informação tão consolidada. A gente acha que tem. Aí as pessoas falam assim, mas a informação tá em todo lugar. Não é assim. E o excesso de informação polui, atrapalha. E é muito difícil você selecionar aquilo que faz sentido também. A informação está em todo lugar, mas qual é a informação a ser acessada? Qual é a qualidade dessa informação? Como manipular essa informação para que ela seja positiva na sua vida? Porque às vezes também tem isso. Não tem um filtro, não tem um filtro. É muito difícil. Poxa, você gastou 100 mil na faculdade? A única coisa que eu não passei foi por isso. Eu vou deixar um aviso. Júlia, minha filha, você não tem o direito de distorção, carreira, profissão, ou eu quero uma indenização. Porque eu pago uma faculdade de medicina, ano que vem é o último ano. 6 anos pagando medicina, você não... Eu sei o tanto de redação que eu corrijo e o tanto de dia que eu fico em pé pensando nessa faculdade. Aí ela não tem o direito de mudar de ideia. Aí de vez em quando ela brinca e fala assim, mãe, você viu que fulano é chefe de cozinha, formou em medicina no UFMG. Eu falei, não vi e não quero ver. Fulano é cantora e era médica. Não vi, não quero ver. Você vai ser médica porque você botou isso na cabeça, nem foi eu que botei, ela que escolheu. Ela quer mesmo, ela curte. Desde pequena ela queria ser médica. Eu acho que eu comecei a trabalhar também mais pensando assim, se essa menina passar numa particular, não tem como pagar, não. Tô lascada. Então, deixei o recado pra ela. Júlia, é inegociável. Você vai ser médica ou vai me indenizar. Eu quero 600 mil de volta, que é o valor do seu faculdade. Eita! A minha foi baratinha. Foi baratinha. Isso porque eu sou professora, tem desconto. Senão era 1 milhão, tá? Eu só não passei por isso, porque depois de 5 anos e meio, eu processei minha faculdade e ganhei o triplo do que eu paguei. Então, eu já não passei por esse prejuízo. Pra mim foi um investimento e uma validação de que a faculdade fez um bom trabalho, né? Porque você ganhou o processo que... Quer dizer que, pelo menos, conseguiu advogar adequadamente. Flávia, e pra você, quando começou nesse meio digital? Porque hoje, nas redes sociais, você realmente é muito conhecida pela galera, de todos os setores, né? Quem faz Enem, quem faz vestibular, quem faz concurso público. Quando foi o início e o porquê? Eu brinco que eu nasci muito digital no concurso público, tá? Então, lá em 2008, quando eu tava falando com vocês, Enem começou a pegar, eu tive que migrar para o concurso público. Eu ainda dava aula em faculdade, dava aula em colégio, mas eu sempre tive ali o meu... vamos dizer assim, o meu maior rendimento vinculado a pré-vestibular, porque a gente sabe que nesses mercados mais autônomos, pré-vestibular, concurso público, geralmente paga-se melhor. Então, lá em 2008, exatamente, eu vi esse mercado de Enem ser aquecido e o do vestibular tradicional, que era no qual eu atuava mais, se desaquecer. Aí ali eu falei assim, eu vou pro concurso. Pronto. Eu tive que estudar muita gramática, porque aí era uma pegada totalmente diferente. O português do vestibular, ele é um português mais instrumental mesmo, e o do concurso depende muito da organizadora, depende muito do tipo de banca com a qual você estiver trabalhando naquela situação específica, né? Aí fui pro concurso, comecei a trabalhar num cursinho preparatório, na época o Orville Carneiro lá em Belo Horizonte, aí peguei um outro que era o Pleno, peguei um outro que era o Vila Rica, peguei Prolabore, Supremo, que sobreviveu aí na leva de cursos lá em Minas que quebraram, porque esses outros 3 deixaram de existir. Né? Foram cursos que não migraram para online e deixaram de existir. Então, Orville, Pleno, né? Esses cursos realmente, Vila Rica, e aí o Supremo ali
se estabeleceu dentro desse ambiente, Pretório, que eram cursos mais online. Então, trabalhei no Pretório, que depois foi comprado pela Croton. Então, eu vivi essa experiência do online trabalhando para os outros, né? Em 2008, 2019. Quando chegou em 2010, eu falei, vou montar um site. Montei o site. Mas ainda eu tinha o site, mas não tinha uma empresa. Aí eu arrumei um sócio, na época, deixava ele tocar o site todo sozinho, não olhava quanto que dava, ele falava, você ganhou 2 mil esse mês. Não, obrigado. Era tipo um agradecimento. Só eu gravava aula, mas eu não sabia nada, eu não entendia nada de tecnologia. Tava na mão do cara. O site é seu, né? Depois nós tivemos que brigar até pelo domínio, pra vocês verem como é que a situação foi complicada, né? Mas aí deu tudo certo, a gente entrou num acordo e tal, e aí em 2012 eu falei, não, o site é meu. Nome flaviarita.com. Nós precisamos estruturar esse negócio. Como você quer que estrutura? Aí resolvemos essas questões que são mais legais, né? E aí realmente eu falei, não, eu quero ter um negócio online. E a partir daí, o site já rodava há 2 anos, ele já tinha um faturamento, não era pequenininho, mas também não era nada expressivo, me dava ali 2 mil por mês, dividindo 1.000, era um complemento de renda, mas era bom, era muito legal. E já rodava um tráfego de gente ali. Já... E aquela coisa era seu, né? Diferente. Gente, era uma coisa tão legal, era o meu site, né? Não existia nem tanto rede social, era o meu site mesmo. E aí o aluno da faculdade, que às vezes consumia ali dentro, porque eu dava aula na faculdade de Direito, então a gente tinha ali um público. E aí em 2012 nasce o Centro Educacional Flávia Rita. Aí a gente montou o curso, no dia 3 de agosto fundamos o curso. Dia do aniversário do meu filho Vitor, meu segundo filho, falei, inauguração aí. E que bom, tem como esquecer. Não dá pra esquecer. E aí a gente montou o site todo, ele já rodava, mas não tinha um CNPJ, uma aluna que abriu o CNPJ pra gente. Eu sempre fui muito ajudada pelos meus alunos, porque eles se envolviam nas causas, falavam assim, o que é, professora? Vamos fazer? Vamos fazer. Aí um aluno que entendia muito de marketing falou, eu vou cuidar do marketing pra você, nós vamos fazer isso, nós vamos abrir um blog, nós vamos fazer não sei o quê. E eu fui conhecendo pessoas muito legais que agregaram nesse processo, e o Centro Educacional nasceu por conta dessas pessoas também que passaram pelo meu caminho, me estendendo a mão, cada um dando a sua contribuição, cada um ali trazendo uma ideia nova, faz isso, faz uma bonequinha, não, vamos gravar desse jeito que é mais legal. Tive a sorte de ter câmeras maravilhosas ao longo desse processo, que deixaram as minhas aulas mais animadas, que me trouxeram uma leveza para a sala de aula, sabe? Então assim, né? Faz muita diferença. Eu fui ocupando esse espaço online. Eu também gosto do online. Eu acho que ele é muito, como é que eu posso dizer, amigável. A sensação de você estar em Belo Horizonte, conversando com uma pessoa de Marabá, é muito bacana. Então, eu gosto muito dessa troca, sabe? Eu acho que é um espaço de muita troca. E quando você criou sua plataforma, você já estava nas redes sociais também ou foi depois? Eu não tinha Instagram na época. Eu tinha Facebook, não tinha canal do YouTube. Então, outro dia, com a recuperação da conta do Instagram, né? Eu tive a conta do Instagram hackeada. Enfim, eu tive que saber a data em que eu criei o Instagram. Eu falei, gente, não sei nem o e-mail, nem o telefone, nem a data, nem o aparelho para recuperar. Meu Deus, quem sabe? Gente, anotem o primeiro login que você fez na sua conta do Instagram, o primeiro número, o modelo do telefone, senão se você perder a conta, você não recupera. Agora ninguém vai lembrar mais. Ninguém vai lembrar. Mas se você criar a partir de agora, faça isso, coloque num cofre essa informação. É verdade. Ó, as perguntas são, qual o primeiro nome de usuário que você utilizou? O primeiro aparelho será iPhone, iOS ou computador, e qual sistema operacional do computador? Linux, Windows. Ele abre outro. Aqui, não. E vou perder meu Depende do Instagram. Não. Depende do Instagram. E a época em que você criou a conta. Então, o Instagram ele foi criado em 2015, o canal do YouTube ainda um pouco depois, 2016, né? Então, as coisas foram acontecendo. O site nasceu primeiro, na sequência, o blog. E eu gosto muito do blog, porque eu gosto de escrever, né? Vamos dizer assim... Aí, Diego... Tem que fazer um blog. Blog é muito bom. E o blog, ele tem, assim, a sua personalidade também, né? E você vai encontrar outras pessoas para colaborar ali com a sua personalidade e acrescentar nessa personalidade outros traços que são importantes para o seu consumidor, para a pessoa que te segue. Então, eu acho que essa troca também é muito positiva. Aí foi. Site, blog, esse foi o meu caminho, né? Aí, Instagram, já tinha só Facebook quando montei o site. E aí fui crescendo nessas plataformas. Estou tendo uma dificuldade muito grande com o TikTok, mas eu vou romper essa barreira. Eu não quis nem entrar.
Pois é, eu entrei durante a pandemia, fiz 5 vídeos e falei assim, não, gente, eu não sou... E eu fiz porque eu postei com a minha menina. Ela falou, mãe, se você fizer 30 vídeos seguidos, e aí a gente tava lá, ela queria fazer um desafio pra eu entrar no TikTok, que ela achava que era importante. Lá em casa todo mundo dá palpite no meu negócio, meus meninos são altamente empreendedores. Eles defendem o leite. Eu tenho 3. A menina e 2. A menina e 2 meninos. O de 9 anos, então, nossa senhora, ele se sente quase meu sócio. Né? E eu acho isso muito legal. Ele dá conselho pros funcionários. Ele fala, olha, eu acho que você deveria fazer assim. Ele fala, mãe, vamos fazer uma live que eu vou falar com os seus alunos pra eles estarem desse jeito. E ele fala. E eu acho muito bom. E aí, assim, nessa lógica de como construir um site, né, como construir um negócio digital, a Júlia achava que era importante eu entrar no TikTok, por causa do Enem, porque tem um público mais jovem, porque, segundo ela, eu não estava acessando esse público da maneira adequada, na visão dela de ex, né? Que faz sentido também, né? Meu menino passou no vestibular esse ano, falou a mesma coisa. Então ele falou, mãe, o povo do Enem tá no TikTok. Ah, então beleza. Aí na pandemia em 2020, a Júlia falou assim, mãe, é o seguinte, você tem que fazer um TikTok por dia nesse mês, acho que foi até o mês de maio. Se você não fizer, eu vou ficar com o seu carro 1 mês. Eu perdi. Ela ficou com o meu carro 1 mês e ainda esbarrou o carro. Nossa. Foi um prejuízo múltiplo. Né? Vamos esquecer essa cena e eu devia ter feito os 30 TikToks que a minha vida ia melhorar. Ah, Flávia, você tá pensando em fazer? Eu acho que eu tenho que avaliar em que lugar eu posso me colocar naquele espaço. Não é fácil pra mim fazer uma dancinha. Não, isso aí tá fora de cogitação. Então... Pois é. Mas eu já vi páginas que conseguem só com dicas curtas, aulas mesmo, crescer bastante. Eu vou pensar numa forma, tenho pensado, já comprei 20 aparelhos adequados para o TikTok. Eu não consegui, de 2020 para 2022, colocar isso em ordem, porque a minha cabeça ainda talvez esteja velha para o TikTok. Talvez. A minha não cogita, não quero. Pois é. Não quero eu sou uma pessoa que eu busco romper essas barreiras, sabe? Tô trabalhando comigo. Não, eu não posso ser limitada. Pensa comigo, se existem pessoas lá que estão precisando de conteúdo de redação, esse meu cliente também está lá. Sim. Faz sentido. Eu vou arrumar alguma coisinha. Pra ela faz mais sentido que pra gente, né? Com certeza, aí pra mim... Isso eu ia perguntar, qual que é a taxa, não sei mais, de alunos de Enem, de alunos de concurso? 70% do meu público é de concurso. Tá? 70% é muito forte concurso. O meu maior público é de concurso público, especificamente tribunais. E carreiras policiais são os 2 maiores, tá? Então, assim... mas o espaço do Enem, gente, é um espaço importante dentro do meu negócio. É uma coisa também com a qual eu me identifico, porque eu só trabalho no Enem a redação. Então, sabe aquela coisa assim? É um mimo, né? Eu comecei o Enem por causa da Júlia e do Vitor, meus 2 filhos. Eu queria que eles passassem no vestibular e queria ser a professora deles. Nossa, que legal. Simples assim. Garantir que todos os 2 tirassem uma nota boa em redação. E você ensinava mesmo em casa? Eu corrigia a redação dos 2 e nunca dava total. E até hoje o Vitor reclama. E o Vitor escreve super bem, então ele reclama muito. E já acertaram quantos no Enem deles? O Vitor tirou 920. Ele passou agora pra música erudita na UFMG. Piano erudito. Caramba. Legal. Como eu falo música, ele fala, mãe, não, é piano erudito. Música é muito simples. Ele toca muito bem, vários instrumentos, ele é multi-instrumentista. Mas e a Júlia também foi super bem no Enem, mas não conseguiu entrar na federal. Então, paguei uma faculdade para ela. A nota do Enem foi aproveitada, ela tirou 960 na redação. Nossa. Foi uma nota super boa, mas na medicina você precisa das demais notas para compor. E aí você tem aquela coisa, ela poderia ter tentado mais uma vez? Poderia. 2? Poderia. Só que assim, gente, a vaga tá ali na federal, eu tinha como pagar. Então, também é um espaço que ela não precisava ocupar. Eu falei muito sobre isso a ela, sabe? É um espaço que talvez você possa não ocupar, né? Eu sei que a federal, ela tem as suas qualidades como instituição, mas a Júlia tá bem onde ela tá, né, a faculdade que ela faz, ela tem uma nota ótima. E antes de passar uma vantagem, né? Porque eu comecei a faculdade com 17 anos e hoje eu percebo que pra mim foi muito bom. Então, começar mais cedo é bom. Vai formar com 22 anos. Então, né? Então, é muito assim, bom. Eu acho que existem vários fatores. Claro, que se eu não tivesse condição, eu ia falar igual a minha mãe, né? Aqui, querido, a única opção para você é o FMG. E sem frustração, gente. Porque isso não me deixou frustrada, não. Minha mãe falou. Aqui, você quer fazer um curso superior? Eu acho que você devia trabalhar. Não, eu vou fazer os 2. Relaxa que eu vou dar conta de fazer os 2. Então, beleza. Só que você passa numa federal, porque não existe a opção de você passar numa particular. Não tem como pagar.
É uma realidade da maioria. Então isso não traz sofrimento, isso não é uma dor, não é uma lacuna, né? Sim. Se amanhã o pequeno não puder estudar numa faculdade paga, ok, ele vai sobreviver. Sim. Pode ter certeza, sobrevivi ótimo. Uma pergunta que eu ia te fazer também, porque eu tava olhando nas redes sociais lá e vi várias reportagens que repercutiram. Eu não sei se você ainda faz, mas era uma turma que você fazia beneficente. Como é que funciona esse trabalho? Nós temos uma ação beneficente que vai ocorrer agora, sábado, dia 4 de junho. Então a gente faz muitas ações solidárias. Como eu já falei, venho de uma família humilde e eu fui muito atravessada por ajudas. Sabe quando você recebe muita ajuda mesmo? Ajuda para alguém pagar a conta de luz da sua casa. Porque quando a pessoa me olha hoje, ela talvez não tenha essa noção da minha necessidade lá atrás. Ok, eu tive um tio muito próspero economicamente que assim, me favoreceu em tudo. É a passagem da escola, é você tomou o café hoje, sabe aquele cuidado. Então eu percebi que a minha família sempre foi muito apoiada, né? Minha mãe estava para perder a casa, aí vinha um tio, dava um socorro. E eu sempre vi isso muito de perto, assim. E aí, a partir do momento que eu fui tendo um pouco mais de consciência da minha possibilidade financeira e reproduzindo os modelos que estavam na minha vida mesmo, eu achei que era muito importante beneficiar outras pessoas. Dentro da Federal, eu experimentei isso pela primeira vez na Faculdade de Letras, porque eles tinham vários projetos lá de voluntariado, então eu tive a possibilidade de participar de alguns desses projetos. Poesia para encantar crianças. Aí nós tivemos uma pessoa dentro desse projeto de poesia que sinalizou pra gente a necessidade de levar alimentos para essas crianças. Gente, por que vocês não dão aula e trazem as coisas? E aí você vai aprendendo a trabalhar aquilo que é material, que é o alimento, e também o que é emocional e que também é muito necessário para a alma daquelas pessoas. A gente foi conciliando as coisas. E de lá para cá, o voluntariado nunca deixou de fazer parte da minha vida. Eu fiquei mais voluntária ainda quando eu perdi meu pai e minha mãe, porque eu senti uma necessidade enorme de fazer alguma coisa no domingo. E a única coisa que eu conseguia fazer era ir em asilo. Visitar os idosos que eu não teria. Né? Minha mãe morreu com 50 anos, meu pai com 56. Nossa, mas jovens. Então morreram muito jovens. Então eu acho assim, quando você percebe a lacuna que você tem, você busca no outro esse apoio. Então, eu fui ajudada. No trabalho voluntário, eu muito mais sou ajudada do que ajudo. No sábado agora, nós vamos juntar 1 tonelada de arroz. Os alunos vão caminhar comigo, eu vou fazer uma feijoada na minha casa, vou receber todo mundo lá. Então, vocês estão convidados, gente. Belo Horizonte. É logo ali. Ali de Mineiro é assim mesmo, tá? Se der uma carona com a gente, vocês assim ficam lá em casa uns dias, descansando. Então a gente vai fazer uma caminhada solidária. Para participar, o aluno doa 2 pacotes de 5 quilos de arroz. Então cada aluno doa 10 quilos de arroz. O que eu patrocino? A feijoada, patrocino a camisa, né? Um evento, uma camisa bonita de dry fit, blá, 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 e convido os alunos. Beleza. 1 tonelada de arroz que a gente vai arrecadar. Nossa. E vai pra onde? Vai pra quem? Essa tonelada de arroz vai pra Pedreira Padre Lopes, que é uma comunidade lá em Belo Horizonte. Minha mãe nasceu nessa comunidade. Eu nasci lá, frequentei lá muito pouco, porque depois a minha mãe mudou para um bairro periférico de Belo Horizonte, Venda Nova. Então, assim, mas nasci nessa comunidade e tenho uma dívida com ela, né? É o espaço que a minha mãe foi criada. Então eu volto a essa comunidade para entregar para eles o que eles precisam. E a ideia, cada período você ajuda a um local diferente? Como é que funciona? A gente transita muito, porque tem lugar que às vezes não está precisando de doação naquele momento. Então... eu tô perguntando porque, por exemplo, hoje você tem um alcance nacional. Pessoas daqui de São Paulo, por exemplo, eu, Ramon, a gente quer ajudar. Como é que a gente faz para ajudar à distância, por exemplo? Tá. A gente vai ajudar alguém daqui de São Paulo. Eu sempre falo que existem pessoas a serem ajudadas em qualquer espaço. Então, por exemplo, Pernambuco, eu fui dar um aulão lá, solidário em parceria com um curso, eles me emprestaram um espaço. E aí a gente fez um aulão lá. Mais do que justo que as coisas ficassem em Pernambuco. Nós doamos para a Casa do Amor, que inclusive é um asilo que fechou, infelizmente, por falta de doação. Então, olha, esse asilo atende apenas mulheres e nós tivemos a oportunidade em 2016 de estar em Pernambuco e oferecer 1 tonelada de alimentos para as pessoas que estavam nesse asilo naquela época. Então, geralmente, o que a gente faz é aproveitar o lugar que a gente está. Eu estava em Fortaleza, aí lá tem o curso Prime. Na cara dura, eu liguei pra Lidiane, que é a dona do Prime, falei, Lidiane, meu nome é Flávia Henrique, sou professor de português. Tá, beleza. Aqui, eu tô passando férias aí, eu fui passar férias. Sim. Me falaram que você é uma ótima pessoa, e ela é mesmo, gente, nota 1 milhão. Me falaram que você é uma ótima pessoa. Aqui, me falaram que você tem uma sala com mais de 100 pessoas. 100 pessoas, 10 quilos de arroz, dá 1 tonelada. Será que a gente não poderia fazer um evento beneficente aí? Não, ela falou, Flávia, eu tenho uma sala pra 400 pessoas. Olha. E ela tem um auditório para 400 pessoas, e nós fizemos um evento lá no domingo de manhã.
E foi maravilhoso. E nós arrecadamos tudo para lá. Quantas pessoas no Ceará não se beneficiaram com aqueles alimentos? Porra. Então, eu não me preocupo muito em destinar para o mesmo lugar. Sim. Porque tá mais perto de mim, eu acabo mantendo, né, um laço com a comunidade, o asilo Ozanam, que é um asilo que a gente sempre doa fraldas geriátricas, mas onde a gente está, a gente consegue levar. Rio de Janeiro, a gente fez agora no carnaval, fui passar o carnaval, dou uma aulinha solidária. Que legal. Vamos fazer uma aqui. Eu ia perguntar pra Flávia, porque ela não é uma professora de português apenas, né? Ela tem uma pegada meio de pessoal, de meio coach, assim, não coach, mas uma pegada que se importa com a vida pessoal da pessoa. Da onde que veio isso? Porque a maioria dos professores que veio de português aí, da onde português? Acabou. Você comentou, né? Foi muito ajudada a vida toda, ela construiu esse... Não, mas tipo de levar as pessoas na sua casa e conversar sobre a pessoa. Eu acredito que o mundo é bom. Eu acredito mesmo. Assim, tem gente que... eu já pus meu endereço várias vezes para receber doações na minha casa. Eu não recebo dinheiro, de jeito nenhum. Então, a gente recebe fralda geriátrica lá em casa. Ovos de Páscoa. Agora, na Páscoa, nós juntamos 300 e tantos ovos. Com uma aula solidária no sábado o dia inteiro. A pessoa ia lá, eu quero doar 2 ovos, eu quero doar 3 ovos. Teve uma aluna que doou quase R$800 em ovos. Nossa. Então, assim, é bem legal isso, sabe? Então, assim, eu acredito nas coisas boas. Olha, um dia eu tava dando uma aula ao vivo. Aí minha sogra faleceu de Covid, então foi uma situação muito chata, porque eu era louca com a minha sogra, assim, uma pessoa nota 1 milhão. Eu tava muito chateada nesse dia, e tô lá dando a aula, falei, gente, ó, tô aqui cumprindo uma tabela, porque hoje realmente tô animadíssima, não. Tô cheia de problema e tal, mas tudo bem, faz parte. Eu acho que você não vai desmarcar um compromisso também em função de todas as suas demandas pessoais. Mas faz sentido você, às vezes, comunicar a pessoa que naquele dia você não tá afim de ser tão você quanto em outros, né? E aí eu brinquei, eu falei, ó, eu vou sentir uma saudade de uma pessoa que abria a porta da sala no presencial com um pudim e falava assim, gente, libera a professora para comer um pudim. Minha sogra, no presencial em Belo Horizonte, falava, os alunos estão te monopolizando. Não, gente, intervalo tem que ser de 1 hora, coitada, ela tem que fazer repouso de posse. Dona Joana, não posso ficar 1 hora conversando com a senhora. Então eu vou te esperar. E ela ficava lá, ela fazia pudim para os alunos, ela ia na unidade presencial lá, viver esse ambiente. Aí uma aluna virou e falou assim, Flávia, você gosta muito de pudim? Eu posso levar um pudim na sua casa? Eu falei, gente, na pior das hipóteses, vai sei estar lá. ruim o pudim. Aqui, sei lá. Eu nunca pensei se ela ia ser bandida, não ia ser bandida. Não pensei. Falei, pode, tem endereço. No outro dia, chegou uma moça, passou a tarde lá em casa conversando comigo, me consolando, me trazendo palavras de verdadeiro acalento que eu precisava, uma desconhecida. Sabe aquela coisa assim? Trouxe um pudim e eu experimentei essa oportunidade porque eu confiei em alguém. Então, eu acho que é muito isso. Né? Então, se a gente perceber que eu acho que para cada 100 pessoas ruins, né, existem pelo menos 900 boas. Eu acho que assim, a proporção tem que ser essa. Se você faz o bem, volta para você, né? Não tem jeito, faz bem pro próximo, acaba voltando de uma forma ou de outra. Eu acredito muito nisso, sabe? Assim, eu não fico pensando muito nas coisas ruins, não. Sim. O Instagram é uma pessoa ruim, óbvio. Mas aqui, quantas pessoas boas se comunicaram comigo nesse período, me oferecendo ajuda, me oferecendo apoio? Quantos professores da minha matéria, gente, de português, falaram assim, Flávia, divulga os seus produtos aqui no meu canal pra você, porque eu sei que você tá sem ter como divulgar. Eu fico arrepiada com isso, porque isso é muito legal, sabe? É você perceber que existe empatia, sim, que as pessoas não são concorrentes do jeito que se imagina, não. As pessoas oferecem o trabalho, entendem que elas... obviamente, tem um cliente em comum, mas não necessariamente uma estrutura de deslealdade nesse processo. Que o que é divulgado geralmente são só as brigas, né? E o que mais acontece é amizade, é parceria. Gente, o que eu mais... Elias Santana mesmo estava para vir, a EcoGold. Pena que coincidiu com o compromisso dele, mas ele era a estrela do evento esse ano, era o professor de outro curso de português. Então, eu acho isso muito bacana. E uma vez também o nosso curso foi assaltado, todos os equipamentos roubados, quebrados. Nossa. Todos, gente. A gente já foi assaltado algumas vezes, mas enfim. Mas esse foi um assalto à mão armada, aí quebraram tudo. E você estava lá também? Eu estava. Depois disso, nós mudamos até de prédio, porque realmente a sensação de segurança ficou muito grande. Mas assim, foi uma tristeza.
A despeito da tristeza, eu experimentei uma das melhores sensações da minha vida. No outro dia, eu recebi de cursos concorrentes os equipamentos para continuar gravando, emprestados. Então eu falo assim, gente, como alguém te liga e fala assim, aqui, Flávio, você já trabalhou aqui? Eu tenho uma câmera aqui, pode pegar quando você comprar outra. Porque às vezes não é tão barato nem tão rápido, né? Ô, Flávia, pode gravar no meu estúdio aqui, você não tem que cancelar a aula, você já teve um prejuízo, a gente viu aqui no Instagram. Conta com a gente aqui. Eu legal, recebi 3 ajudas fantásticas. Incrível. Então eu acho assim... De concorrentes, vai. De concorrentes, de pessoas para as quais, né, eu já trabalhei e que hoje me veem como concorrente. Estão lá no meu estado. E eu acho isso assim, muito legal. E agora, com o Instagram, a mesma coisa. Professor de português, Elias, Sérgio, Rosa, Flávia, o que você quer aqui de ajuda? O que a gente pode fazer? Como é que... Né? Tem como eu fazer alguma coisa, a Aline Aurora do Rio, né? Para não mencionar outros, porque a gente acaba esquecendo de todos, mas assim, eu acho que é muito mais a gente olhar esse componente humano. Nós vamos contribuir para a formação daquele aluno, cada um com seu pouquinho. Sim. Ninguém vai fazer alguém, não. Né? Então o aluno ele vai ser responsável pela sua própria aprovação, pela sua própria nomeação, e nós somos peças no meio do caminho, com um papel muito pequeno. A verdade é essa, a estrela é o aluno. E o aluno sente essa coisa de verdade, assim, né, cara? Ele sabe que é de verdade. Eu acho que o aluno ganha quem é de verdade, quem não é, cara. Ele percebe. Nós somos alunos uma vez, né? A gente sabe como é que é. A gente percebe. E foi esse seu trabalho social que acabou repercutindo, porque eu tava vendo na internet uma entrevista sua com o Jô Soares. Eu tava até comentando aqui nos bastidores, isso é um troféu. Quem tem, quem não tem, já era. É um prêmio, que tem hora que eu nem acredito. Como é que foi eu estive naquele espaço. Foi do jeito mais louco que alguém pode imaginar na vida. Aliás, muitas coisas na minha vida são muito loucas, tá? Muitas coisas eu sou muito atravessada pelas possibilidades do universo. Por isso que eu acredito nas coisas boas. Um dia eu tava bebendo lá em casa com as minhas 2 primeiras funcionárias. Uma delas eu conheci online, ela veio para trabalhar comigo sem eu nunca tê-la visto na vida, que é a Silvânia, e a outra já trabalhava comigo em outro curso, abriu mão de tudo, falou aqui, ó, tô indo para você montar o seu curso, vai dar certo. Então trabalhávamos nós 3, Sil, a Luana e eu apenas, nós éramos tudo. A que lava o banheiro, a que faz o café, a que atende o aluno, a que dá aula. Dependendo, você também vai dar uma aula aí, gente. Se eu não puder, vai ficar. Então era tudo. E a Silvânia a gente não conhecia. Ela veio de Ouro Preto, eu conversava com ela pela internet. Meu sonho é morar em BH. Eu precisava de alguém. Vem. Aqui, eu te garanto 1 ano aqui pra você ter como morar e tal. Para se der certo, você fica. Se não der, você volta. E deu muito certo, graças a Deus. Até hoje ela trabalha com a gente. Então, assim, uma relação de 12 anos, é muito legal. E a Silvânia, um dia eu tava bebendo lá em casa, ela falou assim, qual é o seu maior sonho? Porque o meu era morar em Belo Horizonte e você realizou. Não sei nem por que eu respondi assim, ir ao Jô Soares. Eu vou ser honesta, eu não sei por que eu respondi isso. Assim, eu acho que eu devia ter esse sonho, mas talvez não fosse o meu maior sonho, sei lá. Deu um chute ali, saiu Jô Soares. Eu tinha bebido, eu acho que eu pensei assim, deixa eu falar uma coisa muito improvável. Exatamente. E falei, e assim ficou. Isso foi em 2012, nós abrimos o curso em 2012, tá? Ela veio pra BH, o maior sonho dela vir pra BH. Beleza. Não conversamos mais nisso. Nunca mais, até porque era uma conversa aleatória. Um dia, ligaram pro curso e falaram, é do Jô Soares. Eu falei, é trote, né, gente? Lógico. Falei, é trote. Ligaram. Aí queria me tirar da sala pra falar com a assessoria do Jô Soares. Falei, gente, isso é trote, para desse. Aqui, enquanto eu não receber um e-mail da assessoria com alguma logo, eu não vou cair em trote, porque a gente toma muito trote. Eu não vou. Respondi desse jeito. Falei, não vou fazer isso não. Aí sai a Silvânia correndo. Não, gente, não desliga. Eu mandei uma carta. Ela tinha mandado uma carta contando sobre a minha história. Aí ela contou, né? Assim, eu nem sei, ela nunca quis me mostrar essa carta. Eu fico pensando quão persuasiva ela foi para convencer o Jô Soares a me receber. E nesse mesmo ano eu tinha tido um câncer de rim. Então foi uma coisa muito complexa, assim. E aí, eis que era verdade. E a Silvânia tinha mandado uma carta
E o Jô Soares, entre tantas abordagens que ele deve receber, ou deve ter recebido a assessoria dele, ele me presenteou aí com essa honra de estar no palco junto com ele, de ser entrevistado por ele. Foi uma entrevista deliciosa. As pessoas falam que ele é mais amargo, que ele é mais, como é que eu posso dizer assim, mal-humorado. Meio ácido, assim, né? Meio ácido. Eu achei, na minha entrevista, pelo menos, super leve a dinâmica. Foi super engraçado, foi bem legal. Muito. E no mesmo dia eu tive a oportunidade de conhecer o Ziraldo, então foram várias coisas do Ed Mota. Nossa. Então foi um presente, assim, porque eles gravaram no mesmo dia que eu. Foi uma coisa única, sabe aquele fato da vida que você olha e fala assim, aconteceu comigo, e eu sou muito grata a Silvânia por ter encampado esse sonho, e eu sou obrigada a dizer que eu talvez não saiba dizer se esse era o meu maior sonho. Eu acho que talvez não seja. Eu sou muito objetiva para sonho. Eu acho que isso aí era uma coisa que eu acho que eu falei. Eu pensei assim, se eu falar uma casa, não faz sentido. Eu pensei em jogar sei lá, palavras ao vento, né? Mas foram as palavras ao vento mais bem semeadas que eu joguei. Sim, a gente incrível. tem que ter muito cuidado com o que a gente manda para o universo. Jogou um sonho improvável, o mais improvável foi a realização, porque ela foi lá e fez acontecer. Foi uma coisa, eu não acreditava. Eu falava assim, eu olhava para todos os espaços e dizia assim, não sei como eu estou nesse lugar. Né? E olhava e pensava assim, não, eu sei, é a Silvânia que me proporcionou isso aqui, foi a Silvânia que me proporcionou isso aqui, porque ela escreveu uma carta muito persuasiva e, de alguma maneira, alguém se sensibilizou com a minha história e viu nela um potencial para ser contado na televisão. Sim. E, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como eu assisti a entrevista do Jô, eu vi muita coisa lá. Você tem história engraçada com a aluna? Gente, eu sou uma pessoa bem tranquila. Aqui. O que a gente vai entender como tranquila, né? Cada um entende do jeito que quiser. Eu não sou uma pessoa, assim, pragmática, fechadona, então não tem problema nem em expor minha vida, nem em ser julgada. Não tem essas questões, não. Sabe, eu acho que, sim, cada parte da nossa história nos traz ali um direcionamento do que a gente quer ser, do que a gente foi e do que a gente pode melhorar. Né? Em algum momento a gente também melhora. Mas eu tive muita história engraçada, né? Lá no Jô mesmo, eu contei que eu encontrei um casal de alunos numa praia de nudismo, e foi dessa forma mesmo. Né? Você estava na praia de nudismo? Eu estava. E o casal de alunos cumprimentou, reconheceu? Cumprimentou. Foi extremamente constrangedor. Muito constrangedor. Muito. Depois eu vou vir a falar de aula de novo. Pois é. Mas não é aluno online. Então, pra não ter motivo, tem código de ética, né, gente? Ninguém sai tirando foto. Ninguém sai pegando no outro. Vou te dar um abraço. Não. É uma coisa mais distante, assim. Tá? Uma coisa mais. Flávia. Flávia, você tem vergonha de falar isso? Você tem 3 filhos, meus filhos, se eles quiserem ir a uma praia de nudismo, eles estão autorizados, desde que tenham mais de 18 anos e saibam das suas verdades. Ou, por exemplo, o de 18 anos, eu tenho certeza que ele jamais irá. Não, pelo menos jamais não. Até o presente momento. Porque ele é extremamente católico e muito mais hermético. Eu falo, você é católico? Sou. Mas eu pari um muito católico. É complicado. Né? Ele tem os seus dogmas mais enraizados, assim, dentro da minha estrutura familiar. E eu acho isso muito importante. Eu dou muita liberdade, sabe? Eu acho que eu quero meus filhos plenos. Eu não quero que eles sejam o meu espelho e eu quero que eles encontrem as suas verdades. Sim. Então tem espaço lá em casa para eles serem o que eles quiserem, né? A Flávia é uma pessoa tranquila. Já fui mais fechada, já fui uma pessoa mais reservada. Hoje eu sou uma pessoa que eu acho o seguinte, se eu achar que eu tenho que experimentar, eu vou experimentar. Se eu achar que eu tenho que experimentar bem, eu vou experimentar bem. Entendeu? Assim, e não tô muito preocupada com isso. Né? A praia de nudismo era uma coisa que eu tinha vontade de conhecer mesmo. Aqui. Mas você frequenta a praia de nudismo? Não, porque eu não achei nada de interessante lá. E ainda, né? Show. É complicado. Mas assim, é uma experiência, né, gente? É igual andar de barco. Eu quero andar de barco uma vez. No Rio, no Nordeste? Eu fui na praia do Abricó, que é no Rio de Janeiro. É uma praia pequena, é uma praia muito reservada. E assim, geralmente mesmo assim... muito poucas pessoas. Mesmo assim. Irmão. Mas é porque praia de nudismo, ao contrário, principalmente as naturalistas, como a praia do Abricó, e antes eu pesquisei, eu falei, deixa eu entender, né? Como é que é isso, qual que é o processo, se eu tô exposta, se eu não tô. Na verdade, ela tem frequentadores que são do próprio lugar, do próprio estado do Rio, por exemplo. Vão famílias. Então, existem famílias que gostam daquele ambiente porque entendem que ali é um ambiente realmente de naturalismo. Não?
a gente confunde uma praia de nudismo com o erotismo que a gente atribui aos corpos. Então, isso é uma coisa nossa, não tem nada a ver com o ambiente natural. É a mesma coisa de um indígena que anda, né? Por exemplo, isso, com uma indígena com seios à mostra. Não existe esse erotismo que a gente imagina na praia de nudismo, não, tá? Isso é uma ilusão. Né? E tem que ser tudo nudismo, né? Tem que ser tudo. Não pode metade. Não pode. Você chega, tem um fiscal. Deixa eu ver se não tem nada mesmo. O fiscal explica pra você quais são as regras do local. E ele fala, a partir daqui, se você quiser permanecer neste espaço, você tem que estar como as outras pessoas, pra tornar aquele espaço mais igualitário. Mas existem praias com outros regimes, tá? A Praia do Abricó é assim. Existem praias com outros regimes que eu não conheço. O fiscal também fica nu? O fiscal também fica não, só com o bonezinho ali. O fiscal, todo mundo. Tem um quiosquinho legal ali. Tem um quiosque, dá pra ficar lá o dia inteiro. Já gostou. Já vai pra lá, já. Gente, é uma experiência. Claro que existem as pessoas que querem ser naturalistas. Sim. É uma outra coisa. Já é um estilo de vida mesmo. É um estilo de vida. E é um estilo de vida muito respeitável. Quando a gente pensa em outras questões. Geralmente são pessoas com maior consciência ambiental, são pessoas com maior preocupação com certas questões, né? Por exemplo, essa do contato, a não erotização do corpo. É totalmente ao contrário do que a gente imagina, né? Sim. A gente acha que é uma putaria e, na verdade, a putaria é do outro lado. Né? A putaria é pra quem tá vestido e até demais. É verdade, né? é verdade. Eu achava que é um negócio meio de nego meio riponga, assim. Tem tudo, né? Eu acho que você vai pegar vários pontos. Você vai pegar os curiosos, tipo a favorita. Mas, gente, tô querendo dar uma espiada e ver como é que é esse negócio. Entendeu? Você vai pegar os curiosos. Então, eu acho que você vai pegar tudo. E você sendo uma professora que dá muita abertura para os alunos, vai levar muitos alunos na sua casa, inclusive. Já teve contato com algum aluno louco? Ah, já. Depois que atinge uma certa fama, aparece. Você tem, né? Já tive aluno e aluna, né? Tanto meninos quanto meninas com dificuldade de se relacionar comigo e me trazendo algum tipo de conflito. Porque aí é aquela pessoa que às vezes ela não quer que você cancele o curso dela, mas ela quer te demandar o tempo inteiro. Ela quer que você seja uma pessoa diferente daquilo que você o quê? É. Eu já tive um aluno, por exemplo, que ele falou que eu não poderia ser do signo de Capricórnio porque não fazia sentido. E que o meu signo, portanto, estava errado. Só que aí, a pessoa falar isso é uma coisa, mas ela te mandar 32 e-mails sobre isso, explicando, querendo que eu busque um documento na maternidade. Falando, gente, pra mim não faz a menor diferença, nem sei se eu acredito em horóscopo, né? Tipo assim, até o presente momento, a minha mãe falou que eu sou do signo de Capricórnio, que eu nasci no dia 8 de janeiro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ascendente, não sei a hora que eu nasci, não veio a minha certidão, minha mãe já faleceu, infelizmente eu não tenho essa informação. Mas eu acho que deve ter sido 10 horas. Por quê? Porque eu acho um horário bonito, assim. Então, acho que é por aí, né? Ou entardecer também. Mas eu prefiro de manhã, eu acho mais bonita. As manhãs são sempre muito bonitas, por volta das 10 horas. Mas aluno, assim, maluco de assédio, de briga, nunca teve? Não. Eu me casei com um aluno, né? Então, na verdade, eu fui mais beneficiada. Eu me casei com um aluno e sou ex-mulher de um outro aluno. E os dois passaram no concurso. Não quer dizer que santo de casa faz não é. Ô, Diego, eu vi que a Flávia é E todos são meus amigos, tá? Todo mundo amigo. Eu queria fazer uma pergunta que a gente nem combinou. Eu pensei agora. Esse negócio da evolução da língua, e o todes, e o elo, e qual mais? Essas... É isso aí. Evolução da língua. Linguagem neutra. Linguagem neutra, exatamente. Tá. Faz sentido gramaticalmente? Deixa eu É que eu falei evolução, eu errei. Essa transformação, vai. Tá. Vamos por partes, tá? Do ponto de vista gramatical, essa estrutura de linguagem neutra, ela não existe como ela está concebida. Todos. Não existe. Quando eu falo da noite é todos, já inclui todos e todas. Exatamente. O masculino, na língua portuguesa, ele é responsável por abarcar o feminino. Ele representa o gênero neutro na nossa língua quando há variação de gênero. Então, quando eu falo assim, boa noite, meninos, eu estou incluindo as meninas. Não existe um preconceito nisso e não existe um respaldo para você dizer meninos e meninas, né? Então, boa noite a todos e a todas. É desnecessário. É meio ridículo. Não, é desnecessário. Não chega a ser errado, só é desnecessário. É errado. É pleonástico, é desnecessário. Tá. O masculino já abarca o feminino numa
variação de gênero. Ele inclui. Então, para que você vai colocar todos e todos? E o princípio da língua é a economicidade. Então, para que você vai falar mais quando você pode falar menos? Já começa por aí. Tem lógica, né? Então, quando a gente vai numa perspectiva gramatical, isso não faz sentido nenhum. E eu não entendo a linguagem neutra como uma busca de substituição ao português padrão. Isso não é uma realidade. E nem vai acontecer nos espaços de escola. Ah, mas já vi escola que adotou a linguagem neutra. Não, ela não adotou a linguagem neutra no ensino, não, nem no programa curricular, porque existem bases para a educação nacional. Existe um negócio chamado Base Nacional Curricular. Não pode ensinar qualquer coisa na escola, não é assim, não. Então, vamos lá. A linguagem neutra, ela tem um objetivo específico para um grupo específico, tal como o regionalismo, por exemplo, está para os seus, né? Então, dentro daquele espaço de identificação social, principalmente quando a gente fala de identidade de gênero, para aquelas pessoas fazem sentido. Então, o que eu diria é o seguinte: a linguagem neutra não estará no ambiente escolar, em momento algum. Se ela estiver, ela vai estar como exemplo de grupo, ou seja, como acontece com uma gíria, como acontece com um jargão, como acontece com um outro tipo de recurso linguístico. E os recursos linguísticos, eles são plurais. Isso faz parte da nossa língua, como né? Acontece com sotaque nordestino, como acontece gaúcho, com as variações regionais, como acontece com variações entre o português brasileiro e o português de Portugal. Então, só que são tipos diferentes, tá, gente? Porque aí você tem as variações de registro, tem as variações que são estilísticas, tem outros tipos. Então, ela, como representativa de um determinado grupo social e usada dentro daquele grupo, eu não vejo problema. Aqui, mais ou menos, é como se você escolhesse assim: você gosta de um estilo de roupa, ok. Você gosta de um estilo de linguagem para se comunicar. Inclusive, isto é uma realidade. Os adolescentes se comunicam de uma forma e é uma busca de identidade, gente. É um reforço identitário, né? Então, eu acho que quando a gente olha para esse espaço, a gente vê assim, ó, a linguagem neutra não tira o espaço da norma culta. Ela não veio para coexistir com a norma culta e menos ainda para se propor a substituí-la. Ponto. A linguagem neutra, ela é uma busca de maior identidade para um determinado grupo que não se encaixa na regularidade do nosso esquema sociocultural. Então, para este grupo, ela faz sentido e em nada me incomoda que ela seja usada dentro desses espaços, dentro desse contexto, e que ela seja mencionada num livro como um exemplo de linguagem neutra. Agora, escrever na linguagem neutra só se você estiver naquele grupo e com essa vontade. Redação do Enem, jamais. Na redação do Enem, jamais. Numa redação de concurso público, jamais. Agora... O que pode acontecer é esse grupo começar a reclamar que não está tendo isso nas provas. Não, mas isso não pode cair. Isso não é um parâmetro curricular, né? A variação linguística faz parte do padrão ou do parâmetro curricular. Então, dentro da variação linguística, todos os componentes linguísticos devem ser abordados dentro da variação linguística. Por exemplo, o registro que a gente usa na internet, que é esse registro mais abreviado, focado em uso de consoantes, né? Que é ali um traço das línguas mais americanizadas ou germânicas, esse traço, ele também é um tipo de variação. Agora, o aluno, ele sabe que quando ele está digitando na internet é uma coisa, quando ele vai fazer a redação é outra. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma questão linguística identitária sabe que não vai fazer a prova naquela linguagem identitária. Assim como as línguas, Xeni, Papu, Miauí, uma língua indígena, não vai se fazer prova do Enem, porque o acesso é pela língua oficial do país. No caso, o português padrão. Entendeu? Então, assim, eu acho que são questões, né? É um tema extremamente político, óbvio, sim, tá? Eu acho só que a gente tem que sempre olhar para os dois lados da moeda. A linguagem neutra não é substitutiva ao português padrão, em hipótese alguma. Beleza? Mas ela não representa uma afronta a ninguém. Sim. Aqui, se alguém quer usar, dentro dos seus espaços, se um bar quer adotar
banheiro que seja unissex, você tem a opção de não frequentar aquele espaço. Eu acho isso tão saudável, gente, porque você faz escolhas o tempo todo. Você escolhe em que restaurante você gostaria de ir, pela forma como que aquele restaurante dispõe as mesas, você escolhe com quem você quer se comunicar, e por finalidades diferentes, né? E a língua, ela tem a sua função agregadora também. Então, quando essas pessoas buscam essa identidade, elas estão buscando essa função agregadora. Sim. Aqui, essas pessoas com as quais eu me comunico, elas estão mais tolerantes às minhas necessidades. Então, eu vejo nessa linguagem neutra a tolerância à necessidade do outro. Eu não preciso me opor a ela, não. É uma questão de liberdade também. É uma questão de liberdade. Eu não preciso me opor, entendeu? Agora, não quer dizer que eu vá ensinar a linguagem neutra, não quer dizer que eu acho que o currículo padrão deva introduzir a linguagem neutra, e mais, não quer dizer que essa seja a maior questão linguística do Brasil, porque as pessoas saem da escola sem saber ler e escrever. Sim. Então, eu acho que antes da gente discutir a linguagem neutra, a gente tem que olhar para os dados do PISA, que é um exame internacional que fala muito sobre a educação brasileira, olhar para os exames nacionais e perceber que a nossa lacuna educacional está no aprendizado do idioma e na matemática. E essa lacuna educacional que deveria ser problematizada enquanto questão educacional. A gente está pegando a educação no Brasil e trabalhando pautas políticas, quando as suprapartidárias é que seriam de fato importantes para todos cortina nós. de fumaça, né? Tá vendo o assunto Aqui, principal. nós estamos trabalhando ideologia de gênero na escola, linguagem neutra, de um lado. Aí, do outro lado, vamos trabalhar a questão de uma militância dentro do ambiente escolar, escola sem partido, né? Em Belo Horizonte isso foi voltado recentemente e tal. Gente, essas pautas... educação domiciliar, 7 mil famílias educadoras no Brasil. Nossa, vai fazer uma diferença, né? Afeta só quem é rico, porque quem é pobre vai ajudar na formação escolar. Então, a gente tá aí com 4 pautas educacionais, tá? Linguagem neutra, que nem é pauta. Não sei nem por que os outros ficam discutindo isso, porque isso não se cogita, não. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, que é uma discussão. A outra questão, que é escola sem partido. E uma outra questão, que é educação domiciliar. Gente, será que o Brasil não tem problemas educacionais sérios? Vamos lá. Nós temos lacunas educacionais profundas, como a falta de regente em sala de aula na maioria dos estados, tá? Nós temos questões profundas como a incapacidade de dar aos nossos alunos acesso mesmo ao português padrão e à matemática básica, que esses dois elementos serão instrumentais para o desenvolvimento dessa pessoa, né, como sujeito social. Então, a gente tem esse problema. A gente sabe que a gente forma pessoas que não conseguem ler e escrever com proficiência. E aí nós vamos ficar reduzindo o discurso educacional a questões muito particulares que interessam a grupos específicos dos dois lados. É a família educadora aqui porque quer manter o seu filho dentro de um esquema religioso X ou dentro de uma abordagem educacional Y, porque são questões variadas. Famílias educadoras tem algumas que são religiosas e outras que não, tá? Então você tem componentes aí variados estudando esse assunto mais em profundidade. De um lado, a linguagem neutra são 2 pautas de direita e 2 de esquerda, né? Gente, existe um meio do caminho do tamanho do mundo a ser percorrido pelo Brasil para chegar a essas pautas. E esse meio do caminho é a nossa esperança para um futuro melhor mesmo, porque ele tem a ver com a qualidade da educação. Então vamos olhar para o umbigo, vamos pegar os textos dos meninos e corrigir, que vocês vão perceber que a gente não tem como ensinar nada antes de ensinar o básico. Exatamente, tá só poluindo com pautas... as outras ciências da educação sem o básico. Flávia, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente percebe que é uma necessidade muito grande dos alunos, e é uma dor que eu percebo há anos, que é o seguinte, a dor do concurseiro. O concurseiro ele tem aquele hábito de buscar atalho. O que ele quer? Ele quer a estatística. Olha, nesse concurso cai mais interpretação de texto, cai mais crase. E aí ele quer ir direto. Só que aí, às vezes, o cara não sabe nem o básico. Qual é o conselho que você passa para um aluno que está começando? Mas não é qualquer aluno, é o aluno que tem dificuldade na língua portuguesa. A primeira coisa que eu diria, na vida, não há atalhos, querido. Se você acredita em atalho, joga na loteria, que é a mesma coisa. Vai ser sorte, tá? Então, essa facilidade que a gente busca, ela não faz parte da vida real. Eu costumo brincar lá em casa, falo com meus meninos que a vida é uma batalha, que eles têm que acordar todos os dias dispostos a dar o melhor de si, porque eles vão ser confrontados, enfrentados e desafiados. Então, assim, é muito isso que eu penso sobre a vida mesmo, é um desafio constante. Então, eu diria que um aluno que está começando a estudar agora,
ele tem que, primeiro, fazer um planejamento de médio prazo. Não entenda que o seu resultado virá mais rápido que o dos demais. Isso não é uma verdade, vai te gerar uma frustração, um descontentamento. Então, assim, não entenda isso não. Trabalhe num tempo real para que você possa amadurecer o seu processo de aprendizado. No caso do português especificamente, conhecer a banca é fundamental, lógico. Mas muitos concursos mudam a banca. Muitos concursos precisam de uma preparação antecipada à própria divulgação do edital. Então, a gente está com o TRT Minas, que sempre foi a FCC historicamente, a FCC está fora desse processo licitatório, deve ser a FUMAC. Entendeu? Então, assim, essas transições, elas acontecem. Elas podem demorar algum tempo, mas elas são naturais dentro do nosso mercado, né? Então, eu diria que a primeira coisa é o aluno buscar uma fundamentação teórica e linguística básica. O que é fundamentação teórica e linguística básica? Faça um curso regular de português, sem foco na banca. Um curso mais geralzão. Pode ser até um curso mais superficial. Por incrível que pareça, eu acho assim, para o aluno começar, ele precisa passar pela matéria toda e, na minha opinião, numa ordem lógica. O que quer dizer isso? Primeiro você vai estudar fonética, depois você vai estudar acentuação gráfica, depois você vai estudar as classes gramaticais. Porque eu não posso te dar uma aula de pontuação sem passar antes pela análise sintática. Porque na hora que eu falar com você assim, não separa o sujeito do predicado por vírgula, você não sabe o que é sujeito, você não sabe o que é predicado. Então, automaticamente, fica complicado ensinar naquele ambiente em que a nomenclatura não está acessível para o candidato. Então, eu falo que a primeira experiência é uma experiência de contato com a nomenclatura. Esse contato, ele é muito importante. E ele deveria ser feito com muito cuidado. Eu sempre sugiro ao aluno fazer ficha. Eu gosto do que dá trabalho. Eu não acho que você tem que ter resultado tendo facilidade, não. Sinceramente, eu acho que o êxito, ele deveria vir para quem se esforçou. Eu sou meritocrática ao extremo. Concordo. Eu tinha os meus métodos eram todos malucos, métodos de estudos, que exigiam falar da matéria, gesticular, escrever. Só que vai passar para o aluno, já esbarra no primeiro obstáculo, que é a preguiça. Aí não adianta. Mas eu gostei do que você falou, porque comigo foi assim. Eu tinha uma dificuldade no início e eu não tive problema nenhum, mesmo dando para concurso, de voltar na base. Aquela base que eu não tive na escola. Tive que... mas não tá no edital, mas eu tenho que entender. O português não é uma matéria que se passa decorando, né? Não tem como. Certeza. É uma matéria que tem que ser entendida. Perfeito, melhor impossível. Eu acho que assim, começa no básico, gente. Um básico, ele faz milagres por você. Sim. Em qualquer momento da sua vida, sabe? Pular etapas pode parecer muito sedutor, mas na maioria das vezes traz mais prejuízos do que benefícios. E a gente tem que considerar o seguinte, os casos isolados, né? Um case ou um processo, eles não deveriam ser parâmetro para a trajetória da maioria. Porque a trajetória da maioria é ralo, trabalho, estudo. Eu sempre trabalhei, estudei minha vida toda. Assim, nunca tive o privilégio de só estudar ou só trabalhar. Isso não me impediu de ser uma pessoa bem-sucedida. Eu tive uma filha com 18 anos. Isso não me impediu de ser uma pessoa bem-sucedida. Então, sabe aquelas coisas? Eu tive que arcar com a responsabilidade. Aqui, passei por mais de um divórcio. Não morri, né? Você vai aprendendo a trabalhar as suas resistências, a sua resiliência, a sua capacidade de controlar as emoções e de buscar o seu resultado. O que você quer para sua vida? É passar no concurso? Então, meu filho, você vai conseguir. A primeira premissa é você não desistir, né? Você vai conseguir. Você traçar um planejamento adequado ao seu projeto, porque planejamento que leva em consideração a utopia, não dá, né? Vou começar a estudar hoje, passar amanhã. E muito aluno entra nessa, né? É muito vendido por... E os cursinhos, eles usam sempre a injeção, né? Da abuso nessa promessa, né? A gente viu muito nos últimos meses aí. Eu adoro cursos grandes, assim. Eu tenho muitos cursos no meu site de 1 ano. Aí o menino fala assim, precisa? Eu vejo. Às vezes, outro dia um aluno mandou assim, nossa, ela quer que a gente faça uma faculdade de letras. Eu falei, não, na faculdade é pior. Você vê menos que isso, tá? É bem melhor. Pode fazer a faculdade, vai gostar mais. Na verdade, você vai achar mais legal. A verdade é que a faculdade de letras é bem mais tranquila. É muito mais tranquila, sendo honesta. Muito mais tranquila. Assim, infelizmente, é a sua realidade. Você fez uma escolha. E aí? A partir daquela escolha, o que você quer fazer com ela? Isso aqui é o bônus do que é o ônus? Aqui, hoje eu acordei cedíssimo para corrigir a redação. Eu estou em São Paulo. Eu tinha uma obrigação para eu poder vir aqui. Eu teria que, como é que eu posso dizer assim? Encampar
outros desafios, porque eu tinha uma entrega de redação a ser feita por causa da prova do TJ-DFT domingo, eu tinha 28 textos para corrigir, a minha ideia era corrigir de tarde, mas tinha um deslocamento, eu falei, não tem jeito, então eu vou acordar às 6h30, vou corrigir as redações, deixei tudo prontinho, 10 horas estava tudo postado, fui à palestra que eu precisava, consegui conciliar, mas teve que existir um desafio da minha parte. Que hora, Flávia. Obrigado. E 6 horas da manhã é um horário que eu geralmente acordo, mas eu não acordaria aqui em São Paulo, porque eu estava aqui para um evento que era às 14 horas. Sim. Então, sabe aquela coisa, tipo assim, eu precisava organizar meu tempo. Eu fiz uma escolha. Aqui, eu trouxe um pouquinho de redação, porque ia sobrar um dia. Aí eu falei, vou trazer que dá pra fazer na sexta-feira à tarde. Aí tinha um deslocamento, olha, então vou ter que passar isso pro turno da manhã. É uma escolha. A minha escolha foi receber o dinheiro desses alunos para corrigir a redação deles. Logo, eu tenho que fazer uma entrega. Sim. A redação deles. É assim que funciona. Sim. O mundo é uma troca. Sim. E essa troca de preferência tem que ser justa. Com né? certeza. Então, é muito isso. O aluno que quer passar no concurso, ele tem que buscar uma troca justa. Ele tem que ser um bom servidor. Ele tem que estar entrando na administração pública pelos motivos certos. E não é errado entrar por dinheiro, não, né? Não. Ele só não pode querer... O dinheiro errado, né? O Dinheiro errado. É verdade, é verdade. Assim, não é errado. Eu quero estabilidade. Tá certo, meu filho, aqui. Você tá batalhando por isso. E um servidor estável, ele tem os seus benefícios para o país. Faz sentido. Sim. Né? Ele protege muito a nação do ponto de vista político. Então, você tem várias questões ali importantíssimas a serem pensadas. Exato. Planejar e fazer por merecer, né? Planejar e executar. Pessoal, ó, todas as redes sociais da Flávia tá na descrição. Depois se inscrevam lá. É difícil alguém não te conhecer. É muito Tem difícil. muita gente que Mas não conhece. se não conhece, já segue, se inscreve, porque vale muito a pena. E eu sou inscrito no seu canal há um bom tempo, tá? Eu não costumo comentar. Eu tenho um canal de português que eu gravei de curioso, de entusiasta. E você é uma das referências que eu tenho. Fico muito feliz. É uma honra você estar aqui presente hoje e fez todo o esforço para estar aqui, né? Muito obrigado. E o papo foi Não, legal foi também. ótimo. Muito legal. As portas ficam abertas para quando quiser voltar. E lá em BH também, nós estamos esperando você. Vamos lá, a gente vai lá para conhecer. Mineiro. A feijoada, agora deu vontade. Gente, é só pegar uma carona com a gente, ó. Tem vaga no carro. Perfeito, é uma honra. Muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, pessoal. Um abração. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Um abraço.